O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não mais me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele está nos dizendo, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não mais me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs aqui congregados, porque vieram em peregrinação a este santuário, alegria de acolhê-los na casa da padroeira de Minas Gerais, e aqueles que se unem a nós graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, quero já nesta homilia reforçar um convite. Hoje a igreja no mundo inteiro celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Nós no Brasil não o fazemos porque transferimos para o domingo, ou seja, no domingo agora nós vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor. Estou falando isso não simplesmente por uma questão de calendário litúrgico, mas porque, vejam, nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua Páscoa, a sua ressurreição, viveu com os discípulos 40 dias. O 40º dia é esta quinta-feira da sexta semana da Páscoa, a saber, hoje. E no dia em que Jesus subiu aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos, para que eles voltassem a Jerusalém e não afastassem de lá até que o cumprimento da promessa se realizasse. E diz Jesus: lá recebereis o Espírito Santo, que vos dará forças, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Galileia e até os confins do mundo. Bom, daí surge na tradição católica algo que é muito comum na piedade popular, as novenas. Porque a primeira novena que existiu na igreja foi esse mandato de Jesus. Porque de hoje até o dia em que o Espírito Santo foi derramado, há 9 dias em preparação. Que conforme nos atesta o Ato dos Apóstolos, os discípulos permaneceram unânimes em oração com a mãe de Jesus. Digo isto porque nós agora vamos preparar o nosso coração para celebrar Pentecostes. E gostaria de convidar vocês que aqui estão, você que reza conosco, a fazer esta novena em honra ao Espírito Santo. Já está disponível no YouTube nosso, Mãe Piedade, o primeiro dia da novena em honra ao Espírito Santo. Ah, padre, que hora que é publicado? No horário que você achar melhor. Para ninguém ter desculpa de falar assim: eu perdi um dia da novena. Não tem porquê perder um dia da novena. Organize no seu tempo. 30 minutinhos por dia. Às vezes a gente perde tanto tempo nas redes sociais, passando o dedinho para cima ali no Instagram, no Facebook. Separa um momento do seu dia, para que quando chegar o dia de Pentecostes, nós possamos experimentar a profundidade da alegria que Jesus nos traduz no Evangelho de hoje. Não é porque o padre está querendo like, visualização, não, isso não acrescenta em nada a nós. Mas quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo, mais nós somos transformados por ele. E é o Espírito Santo que transforma a tristeza em alegria. É o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, que transforma nosso coração para que nós renovemos não somente a face da terra, mas também a nossa face, o nosso coração, a nossa vida.
Sem o Espírito Santo, nós vamos continuar reféns dos nossos desejos desordenados. Nós vamos continuar abatidos, mas nós temos um Consolador. E o grande dom que o Cristo ressuscitado nos concede é o dom do seu Espírito. E hoje, nós temos um exemplo vivo do que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa que se deixa transformar por ele. Meu xará, apesar, eu brinquei que a Gorete não gosta, é porque São Filipe Neri é com I, né? F-I-L-I-P-E. E o meu é com E, então ela brinca que não é meu xará. Mas é a mesma raiz. São Filipe Neri, que nasceu na Itália, no final do século XV, início do século XVI, ali na virada do ano de 1500, logo quando o Brasil estava sendo descoberto. E vejam, São Filipe Neri, um homem extremamente culto, dedicou a sua juventude ao estudo das letras clássicas. E um homem profundamente alegre, de temperamento difícil, muito extrovertido, mas muito colérico. São Filipe Neri teve uma experiência, e é aí que eu gostaria de entrar, e que não é invenção da igreja, foi atestado pelas pessoas que conviveram com ele, que não foram poucas, e comprovada na exumação do seu corpo após a morte. Em 1544, na missa de Pentecostes, ele não era padre, ele não era seminarista, ele era apenas um fiel como qualquer outro. Ele abriu o seu coração de tal maneira ao Espírito Santo, que naquele Pentecostes aconteceu um Pentecostes na vida de Filipe Neri. Ele viu uma bola de fogo grande vinda do céu, e esta bola de fogo vinha na direção dele e entrou dentro dele pela boca. E depois que esta bola de fogo entrou nele, ele sentiu seu coração abrasado, um ardor no peito e como que se estivesse expandindo o seu coração. Esta foi a descrição de São Filipe Neri. O que nós hoje conseguimos entender claramente, naquele Pentecostes de 1544, Filipe Neri recebeu uma efusão do Espírito Santo. E de fato, foi um divisor de águas na vida de Filipe Neri. A partir de então, ele dedicou-se a um trabalho que que trouxe a ele difíceis consequências, mas que o levou a um sentido maior de vida. Qual foi a missão que São Filipe Neri recebeu a partir do seu peito abrasado? Fazer com que a igreja de Roma voltasse a ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos e irmãs, há algo que nós não entendemos, mas que só o Espírito pode fazer em nós. Na época, a cidade eterna de Roma, o nosso, vamos dizer assim, pilar da fé, porque lá está sepultado o apóstolo Pedro, estava completamente corrompida no cristianismo. Os cristãos já não criam mais. Os padres viviam numa maneira muito devassa. Muitos padres, bispos e até cardeais, inclusive alguns papas, viviam na bebedeira. Alguns padres e bispos tinham esposa, filhos, uma vida dupla. A fé já não era levada em conta. Buscava-se fortunas, vendia-se indulgências para ganhar dinheiro. E aí que nós vemos duas figuras que se despontam, mais ou menos contemporâneas. Por exemplo, Martinho Lutero viu este contexto e separou-se da igreja. Filipe Neri viu esse contexto e reformou a igreja. Qual é a diferença? A diferença, meus irmãos e irmãs, é estarmos com o coração voltado para o alto. Porque Filipe Neri deixou o Espírito Santo guiá-lo, ele percebeu que não basta criar uma igreja nova. O que é mais importante é fazer com que a única igreja de Cristo voltasse a ser aquilo que Cristo queria. E isso não aconteceria se os que de fora se convertessem. Isso aconteceria se ele mudasse de vida. Parece, meus irmãos e irmãs, que este ensinamento de São Filipe Neri ainda é muito válido no dia de hoje,
Porque hoje, talvez o clero não esteja tão santo, mas não está tão devasso. Mas nós cristãos arrefecemos a nossa fé. Os católicos hoje, a maioria deles são católicos de IBGE. Porque não acreditam em nada, e na hora que chega o IBGE, fala, eu sou católico, só para falar que é alguma coisa. Enquanto, na verdade, vivem pior do que muitos pagãos. E aí, diante desse contexto, nós só vamos voltar a ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo se formos cheios do Espírito Santo. É o Espírito que nos convence da verdade. É o Espírito que converte o nosso coração. Caso contrário, nós vamos virar proselitistas, vamos atrair para nós e não para o Cristo. E nunca foi o interesse de Filipe Neri. E como é que Filipe Neri converteu-se? A partir da experiência de Pentecostes de 1544. Isso foi algo tão real, deixa eu abrir um parênteses para dizer a vocês, que quando foi exumado o corpo de São Filipe Neri para o processo de canonização, encontrou algo estranho no corpo de São Filipe Neri, que 2 costelas estavam dilatadas na altura do coração. De fato, ele teve o coração realmente dilatado no Pentecostes. E atestam-nos as crianças e os jovens que foram educados por Filipe Neri, que quando Filipe Neri sentava para ensinar o Evangelho, ele era tomado de uma alegria tão grande que as pessoas que estavam ao lado dele sentiam o coração dele pulsar de uma maneira que até os bancos tremiam. Esta é a ação do Espírito Santo. O Espírito nos dá uma santa alegria e nos recorda tudo de fato que Jesus fez e viveu, não para que nós fiquemos meramente entusiasmados, mas para que nós também vivamos esta alegria que o próprio Jesus diz: vós ficareis tristes porque não mais me verão com os olhos da carne, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Diante então da santidade de Filipe Neri, do bom humor, tanto é que ele é padroeiro dos comediantes, Filipe Neri foi convidado a ser ordenado padre. E a muita luta ele aceitou. Já velho, entre aspas, foi ordenado padre com 36 anos, o que não era comum na época. A média da ordenação era com 22, 23 anos. Quem me dera, viu, Gorete? Com 22 anos já seria padre. Mas ele foi ordenado padre e empreendeu-se num projeto de vida que ficou conhecido na Itália como oratório. Como é que São Filipe Neri começou o processo de conversão da Igreja de Roma? Com as crianças e com os jovens. Ele viu, vamos dizer assim, que os adultos eram caso perdido. E juntou no quintal de sua casa crianças. E começou a ensinar as crianças, educá-las na cultura, na língua de sua época. De fato, deu educação às crianças e também à fé. E o oratório de São Filipe Neri foi crescendo, a tal ponto que virou depois uma comunidade, onde os pais, para irem para o trabalho, deixavam seus filhos, porque sabia que São Filipe Neri iria cuidá-los. E isso começou a incomodar, primeiro os vizinhos, por causa dos barulhos da criança. E tem uma frase interessante, que São Filipe Neri diz assim: desde que eles não façam mal nenhum, eles podem quebrar até o telhado da minha casa. Vejam, o que estava preocupando Filipe Neri não era um divertimento. O que preocupava São Filipe Neri é que aquelas crianças perdiam o céu desde muito cedo, com os vícios, com a vida errada, com uma falta de educação que fizesse com que as virtudes delas se tornassem esplêndidas. E isso começou a incomodar também o clero. É claro, meus irmãos, a luz incomoda as trevas. Se tem um padre santo, este padre vai incomodar os outros padres que não querem viver a santidade, não porque ele bate de frente com os outros, mas porque o modelo de vida santa dele força os outros a mudarem de vida. E muitas vezes os outros que não querem se converter, a mesma coisa aconteceu com Jesus, é mais fácil a gente tirar quem está sendo
uma ameaça para nós do nosso meio do que nós mudarmos de coração. São Filipe Neri começou a ser perseguido pelos padres e bispos de sua época, que tentavam condená-lo à heresia. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não conhece o erro, não conhece a heresia, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nunca se encontrou nos ensinamentos de São Filipe Neri algo que contrariasse a verdade de fé. Por isso mesmo ele não pôde ser afastado do clero. Também nunca encontrou-se no modo como Filipe Neri educava suas crianças algo que o condenasse. E assim, vamos dizer assim, o clero teve que engolir Filipe Neri. E é a partir do testemunho de Filipe Neri, alguns dos jovens que foram educados por ele no oratório desejou ser padre. E pouco a pouco a reforma do clero começou a partir dos jovens que se encantaram com a vida sacerdotal e com o testemunho de Filipe Neri. E muitos deles se tornaram bispos e cardeais e inclusive papa. Foi aí então, já quase no final de sua vida, que um desses jovens, educados por Filipe Neri, quis gratificá-lo, condecorando-o com o título de cardeal. E aí ficou a famosa frase de São Filipe Neri, que virou até tema do filme dele, né? Diante do colégio cardinalício, quando o seu filho, que era papa, porque foi educado por Filipe Neri, chegou a ocupar o alto cargo da igreja, e a partir daí começou a reforma do Concílio Tridentino. Veja como o Espírito Santo vai guiando a igreja a partir de homens e mulheres concretos. Ele disse para o Santo Padre: ao invés deste barrete, que é o chapeuzinho vermelho do cardeal, eu prefiro o paraíso. Recusou o título de honra, voltou para o oratório e lá continuou sua vida como um simples padre da Europa. Até que nos últimos 5 anos de vida, ele dedicou-se exclusivamente à oração e ao sacramento da confissão. Morreu na missa de Corpus Christi. Ao final da missa, ele atendeu alguns jovens em direção espiritual e foi para o seu leito, no quarto, onde expirou em 26 de maio de 1595. Um homem que transformou a igreja. Por isso é o único santo que é chamado apóstolo de Roma. Só 2 têm esse título na história da igreja. São Pedro, que é o primeiro papa, o pontífice, e São Filipe Neri. Vejam, meus irmãos e irmãs, a gente acha que o Espírito Santo está morto, ou que atua em pessoas escolhidas. Não. O Espírito do Cristo é dado a todos, basta uma frestazinha do nosso coração. O Espírito Santo faz-nos escolher por aquilo que realmente é importante. Quando que São Filipe Neri pensou que o Espírito Santo inspirava nele poderia mudar a história da igreja, e mudou? Quando que São Filipe Neri pensou que cuidando daquelas crianças e cuidando daqueles jovens, a igreja voltaria a resplandecer com o brilho da santidade? E brilhou, porque ele foi ousado e confiou no Espírito Santo. São Filipe Neri não tinha medo de misturar-se com as pessoas. Quantas vezes atestam-nos a história dele que ele foi aos prostíbulos da cidade, às tabernas, para trazer as jovens que estavam se prostituindo para o seu oratório, ou os jovens que iam para a via do álcool para o seu oratório, e isso às vezes causava-lhe uma má fama, porque ele misturava-se com este povo. Mas nós sabemos muito bem que quem é discípulo de Jesus e é cheio do Espírito Santo não está preocupado com a honra nem com a reputação, porque há alguém que nos justifica, e este alguém é o próprio Espírito Santo. Brilhou em Filipe Neri a força de Pentecostes. É por isso que o padre falou da novena de Pentecostes, porque nós podemos mudar a igreja, nós podemos mudar o mundo, se nós deixarmos que a nossa vida seja mudada pelo Espírito Santo.
Não vamos fazer grandes coisas, mas nas pequenas coisas que nós fizermos, nós vamos mostrar que não queremos dinheiro, que não queremos fama, que não queremos títulos, nós só queremos o céu. Eu termino com esta canção, apenas o refrão, André, que foi o que pautou a vida de São Felipe Neri. Um homem profundamente apaixonado pelo céu. Como nos recordou os seus alunos, toda vez que São Felipe Neri falava do Evangelho e falava do céu, uma profunda alegria tomava conta de Felipe Neri e seus olhos brilhavam. Via um amor apaixonado em Felipe Neri por Jesus. E é o amor apaixonado por Jesus que converte. Não são nossos discursos. É por isso que o salmista diz: não são discursos, nem são frases, nem palavras, nem são sons que podem ser ouvidos, mas seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Chega aos confins do universo a voz de Deus por aqueles que se deixam ser santos. E São Felipe Neri, eu preciso dizer isso, ainda que eu passe uns minutinhos, não tem problema. São Felipe Neri se tornou santo não foi pelas obras que ele fez. As obras, tanto faz. Ter cuidado dos jovens, ter amado as crianças, ter educado a Europa, ter formado padres, ter construído igrejas, ter cuidado de pessoas carentes, ter tirado pessoas de situação de prostituição ou de álcool, não fizeram São Felipe Neri santos. Porque tem muita gente na igreja que fez e faz a mesma coisa e não são santos. O que fez São Felipe Neri santo foi a experiência de 1544, onde ele deixou seu coração ser dilatado pelo Espírito Santo. E a partir daí, ele apaixonou-se profundamente por Jesus. Se não tivermos um amor apaixonado por Jesus, nunca seremos santos, ainda que façamos bem muitas coisas. É por isso que São Felipe Neri ousou dizer: eu não quero título, eu não quero ser cardeal, não quero que a igreja reconheça o bem que eu fiz. Eu quero é o paraíso, porque eu sonho com o céu. Se nós sonharmos com o céu, nós vamos poder dizer isso que virou canção: não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Dentro de instantes nós vamos repetir esta oração que São Felipe Neri repetiu ao longo de sua vida. Concedei-me o convívio dos eleitos. Tem coisa que entra na nossa liturgia, a gente nem sabe de onde vem, né? Veio da vida de São Felipe Neri, esta resposta que na oração eucarística nós vamos pedir a Jesus: concedei-nos o convívio dos eleitos. Era a oração que São Felipe Neri pedia. Ele não queria pertencer ao alto clero, ele não queria ser reconhecido na sua sociedade, ele queria o convívio dos eleitos, porque, como ele mesmo diz, eu sonho com o céu a todo tempo. Tenhamos esta coragem de abrir mão das honrarias deste mundo, das grandezas deste mundo, para alcançar o coração de Jesus. E só conseguimos isso se o Espírito Santo nos der um desejo profundamente apaixonado pelo céu. É o que eu convido a transformar a nossa prece justamente neste refrão, que é o nosso pedido a Jesus:
e que, se for sincero, Ele nos concederá pelo Espírito Santo, para que a tristeza do tempo presente se transforme em alegria, como a vida de São Filipe Neri foi alegria apesar das dificuldades. Ninguém ousa dizer, lendo a história dele, que este homem não teve sofrimentos, teve muitos. Basta ver a perseguição ferrenha que foi travada contra ele, mas ninguém roubou a alegria. Tanto é que virou padroeiro dos comediantes, né? A alegria que brota do Espírito. Por isso, Jesus: concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Louvado seja o ressuscitado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E com o pão e o vinho, coloquemos no altar aquilo que mais interessa a Deus, o nosso coração, cantando.